No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a melhor configuração para você fazer lives e vídeos no OBS Studio ou Streamlabs OBS. Com essas configurações você poderá dar adeus a lentidões e travamentos, garantindo transmissões e vídeos bem mais estáveis. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo assim que eu postar aqui no canal. Bora que bora para o vídeo. Iniciando aqui pelo Streamlabs OBS, você vai acessar a aba Configurações na parte esquerda inferior, Configurações. Vai aparecer mais outro conjunto de abas. Na aba geral, provavelmente aqui vai aparecer o idioma. Se tiver em inglês, coloque para português, beleza? Mas provavelmente já vai estar em português. Na aba multitransmissão, ignora. Na parte de transmissão, nessa aba transmissão aqui é bem importante. Se você pretende fazer lives no seu canal, eu acredito que sim, né? Se você pretende fazer lives no seu canal, você vai logar o seu canal do YouTube aqui. Você vai fazer a integração do seu canal do YouTube com o Streamlabs OBS. Nesse caso específico, no meu caso aqui, eu já estou logado com o meu canal no YouTube, né? Então não preciso mais clicar em conectar, mas provavelmente para você não vai estar conectado ainda, então você vai clicar nesse botão conectar para você conectar o seu canal do YouTube aqui com o Streamlabs OBS. Na outra aba é a aba saída, certo? Aqui é muito importante. Aqui vai estar modo de saída simples e avançado. Provavelmente para você vai estar simples, então pode modificar para avançado, ok? Quando você modificar para avançado, vai aparecer outras opções e essas abas aqui: transmissão, gravando, áudio e buffer de reprodução. Na aba de transmissão, faixa de áudio pode colocar 1. Já nessa parte de codificador, se você tiver placa de vídeo NVIDIA, vai aparecer os seguintes codificadores: NVIDIA NVENC H264 ou NVIDIA NVENC H264 New. Eu sempre utilizo o NVIDIA NVENC H264 New. Então, se você tiver placa de vídeo NVIDIA, essa é a melhor opção. Olavo, mas eu não tenho placa de vídeo. A melhor opção é software, ok? Olavo, mas a minha placa não é NVIDIA, é AMD. Nesse seu caso específico, provavelmente, né, claro, vai aparecer aqui o seu codificador AMD, basta escolher ele, ok? Já essa caixinha aqui pode deixar desmarcado, impor configurações de codificador de serviço de streaming, deixa desmarcado. Controle de taxa de bits, deixa sempre essa opção, taxa de bits constante, ok? Na questão da taxa de bits, isso aqui vai de acordo com a sua internet. Eu tenho 700 MB, eu deixo 10.000 e nunca tive problema com lentidão, nem com travamentos, mas é muito importante verificar de acordo com a sua live, se você está fazendo live em 4K, live em Full HD. Então, se você pretende fazer uma live a 1080p, Full HD, 60 fps, pode colocar aqui 10.000 na taxa de bits. Intervalo de keyframes, 0. Predefinição P5 lento, qualidade boa. No ajuste, alta qualidade. Modo múltiplas passadas, 2 passadas, 1/4 da resolução. Perfil high. Essa caixinha pode deixar desmarcadas, né? Quadro futuros. Essa outra caixinha deixa marcada. Quantização adaptativa. E o bframes 2. E essa caixinha aqui, no caso aqui, esse campo aqui, pode deixar vazio, ok? Já fizemos toda a configuração aqui da aba transmissão, agora vamos para a segunda aba, gravando. Tipo, pode deixar padrão. Caminho da gravação é aqui onde vai ficar os seus vídeos gravados aqui no Streamlabs OBS. Então, o que você escolhe, clica em procurar e escolhe uma pasta do seu computador onde essa pasta vai ficar armazenado os seus vídeos que você vai fazer no Streamlabs, ok? Escolha aí qualquer pasta, fica a seu critério aí, ok? Nessa caixinha pode deixar desmarcado, gerar nomes de arquivos sem espaço, a menos que você queira, mas por padrão vem desmarcado. Se você quiser gerar nomes de arquivo sem espaços, você marca aqui. Beleza? Formato da gravação. Sempre opte por MP4, porque o MP4 ele sempre gera um arquivo bem menor do que os outros formatos de arquivo. Eu sempre escolho MP4, beleza? Faixa de áudio 1. Gravando é aquela questão do codificador, né, que eu falei anteriormente. Se você tiver placa de vídeo NVIDIA, escolhe o codificador da NVIDIA. Se for AMD, escolhe o codificador da AMD. E se não tiver, pode deixar só software. Codificador de áudio de gravação, pode deixar isso aqui mesmo, AAC Default, né, que é o padrão. Aqui deixa vazio, aqui não mexe mais em nada, aqui não precisa marcar, né? Divisão automática de arquivo não precisa. Controle da taxa de bits constante, é a mesma opção lá da transmissão. Taxa de bits pode deixar também 10.000, né? No caso 10 megas, ok? Intervalo de keyframes 0. Para definição P5 lento, qualidade boa, né? Eu sempre escolho essa opção porque fica uma qualidade boa, tanto na transmissão, né, ninguém reclama, quanto também na gravação. P5 lento, qualidade boa. Ajuste, alta qualidade. Modo múltiplas passada, 2 passadas, 1/4 da resolução. Perfil high,
certo? Quadros futuros deixa desmarcado e quantização adaptativa deixa marcado. Keyframes 2, ok? Pronto, pessoal, é isso aí. Na verdade, essas opções, né, elas já estão totalmente configuradas aqui dentro do meu Streamlabs. Eu estou apenas passando aqui essas informações das configurações para vocês. Já nessa aba de áudio, sempre eu deixo o bitrate, nesse bitrate de áudio 320 na áudio faixa 1, áudio faixa 2 320 também e áudio faixa 3 320. Olavo, mas só tem uma faixa. Mas vai que eu coloque mais outras faixas, né? Vai que eu precise colocar mais outras faixas, elas já estão em 320 kbps porque é a melhor qualidade, beleza? Os demais, o áudio faixa 4, 5 e 6, eu deixo 160 mesmo. Então, bife de reprodução não modifica nada, absolutamente nada, não marca aqui, não faz nada. Nessa aba de áudio, taxa de amostragem requer início 48 kHz, ok. Canais requer início estéreo, ok. E tem outras opções aqui como dispositivo de áudio já de trabalho 1, eu deixo padrão, dispositivo de áudio trabalho 2, deixo desativado, e agora tem um dispositivo de microfone auxiliar. Se você tiver microfone, liste aqui, coloque aqui, vai aparecer uma lista dos microfones que você tem disponível aí, coloque e marque o seu microfone que você utiliza. E se você tiver mais outros microfones, vai aparecer aqui nessa outra parte aqui em dispositivo de microfone auxiliar 2. E assim você vai colocando mais outros, ok? Caso você tenha mais outros microfones aí. No meu caso específico, eu só tenho um microfone, então coloco esse que está aqui mesmo. Beleza? Essa parte aqui de áudio já está aqui configurado. Agora vamos para uma das mais importantes, que é vídeo, ok? Aba de vídeos, aqui, resolução de base tela. O que é isso? É a resolução disso aqui, ó, pessoal. Onde vocês estão vendo isso aqui, ó. Tá vendo essa tela aqui, tá vendo? É a resolução da sua transmissão, beleza? No meu caso específico, 1920 por 1080, que é uma resolução Full HD, beleza? Então você vai colocar a resolução de base tela aqui, né? E a mesma tem que ser colocado aqui na escala também. Ou seja, 1920 1080p resolução de base tela, né? E resolução de saída escala 1920 1080p. Ou seja, ambas tem que ser iguais, ok? Filtro de redução bilinear, certo? Mais rápido, mais embaçado se redimensionado. Tipo de FPS, valores de FPS íntegros. E aí você escolhe se você quer colocar 60 FPS ou 30 FPS. Bem melhor 60 FPS, não é verdade? Como essa aba de vídeo já foi totalmente configurada, agora vamos para a última aba da nossa configuração, que é teclas de atalho. Obviamente você vai querer um botão para apertar e iniciar uma gravação, não é verdade? Mas tem uma opção, caso você não queira configurar a tecla de atalho, tem uma opção para você clicar aqui e começar a gravação no botão aqui REC, tá vendo? Ó, o botão de iniciar a gravação, tem essa opção. Caso você não queira ficar indo aqui, clicando manualmente aqui para fazer uma nova gravação, você configura um botão aqui, ó, um botão qualquer, para iniciar a sua gravação. Você pode ver que aqui está o botão Scroll Lock para iniciar a gravação e tem um botão Pause para parar a gravação. Então eu já configurei aqui no Streamlabs OBS dois botões, um que inicia a gravação e outro botão que para a gravação. Também você pode configurar um botão para iniciar a transmissão e parar a transmissão. Só que isso aqui é o seguinte, isso aqui é muito importante dizer isso para vocês. Não configura algum desses botões. Por quê? Porque caso acidentalmente você esteja com o seu Streamlabs OBS aberto e sem querer você clique nesse botão para iniciar a transmissão, automaticamente vai estar transmitindo ali o que você está fazendo no seu computador para o seu público. Então muitas das vezes foi sem querer, você apertou no botão e já está transmitindo. Então evita configurar um botão aqui para iniciar a transmissão e parar a transmissão, a menos que você queira. Se você quiser configurar, fica bastante atento a essa observação. Olavo, mas por padrão, vem algum botão configurado para iniciar a transmissão e parar a transmissão? Não, na verdade vem tudo em branco. Você que configura se é para gravação, se é para transmissão, quem configura é você. Também não é obrigatório você configurar esses botões. Caso você não queira, deixa vazio. Mas por acaso você tenha configurado, por exemplo, o botão 7 para fazer a transmissão e agora você quer remover, basta clicar aqui no menos que é removido, vai ficar em branco. A próxima vez que você apertar no botão 7, não será transmitido nenhuma live, beleza? Após todas essas configurações, agora sim ficou otimizado o seu Streamlabs OBS para você fazer as suas lives e gravar os seus vídeos sem travamentos e sem lentidão. Pronto, pessoal, já estamos aqui no OBS Studio e praticamente todas as configurações que fizemos lá no Streamlabs OBS também vai surtir efeito aqui no OBS Studio, beleza? Aparentemente, quando você abre aqui o OBS Studio, a única diferença comparado com o Streamlabs OBS
são algumas opções, porque o Streamlabs OBS estava ali, no caso as configurações, estava na parte inferior esquerda e aqui está na parte oposta, na parte, né, inferior direita. Então você vai clicar em configurações, ok. E na parte, no caso geral, se tiver em inglês, você coloca português brasileiro. A aparência você pode mudar aqui, né? Fica a seu critério, né? No caso do tema, só existe um tema, mas o estilo tem outros estilos, né? Como esse aqui, tem o Light. Eu acredito que o Light aqui ele vai ficar muito complicado para sua vista, né? Eu sempre utilizo o Gray, certo? Mas tem outros estilos aqui, fica a seu critério. O tamanho da fonte, você pode aumentar o tamanho da fonte, aumenta aqui e coloca em aplicar para você ver como que fica. Se quiser aumentar mais um pouquinho, aumenta aqui, clica em aplicar que ele vai ficando maior. Beleza? Eu vou deixar aqui padrão, tamanho que estava, o tamanho da fonte 10, aplicar. E também tem a opção também aqui de densidade, por exemplo, clássico, clica em aplicar, você vai ver o modo clássico, compacto, e aplica aí, normal, né, que a gente já estava utilizando, e o confortável, né, que é esse outro aqui. Então, vou deixar aqui no confortável mesmo, e em transmissão, aquelas mesmas configurações, um pouquinho diferente, né, pelo menos assim, a parte visual é um pouquinho diferente. Você vai clicar em conectar conta aqui para você conectar o seu canal do YouTube aqui com o OBS Studio, clicando em conectar. Se você já conectou o seu canal do YouTube aqui com o OBS Studio, você não precisa mais mexer em nenhuma configuração aqui nessa aba transmissão. Você vai na aba saída, ok? A aba saída vai ter algumas outras abas. Na aba transmissão é praticamente a mesma coisa que vimos anteriormente lá no Streamlabs OBS. Faixa de áudio 1, codificador de áudio FFmpeg AAC, ok? Coloca sempre esse codificador de áudio. O codificador de vídeo é aquela mesma configuração que eu acabei de falar para vocês lá no Streamlabs OBS. Se você tiver placa de vídeo NVIDIA, vai aparecer o codificador de vídeo aqui da NVIDIA. Caso você não tenha nenhuma placa de vídeo, você coloca software, certo? Nesse caso específico aqui, não aparece software, aparece X264. Então, se você não tem placa de vídeo, aqui no OBS Studio X264. Se você tiver placa de vídeo da AMD, vai aparecer o codificador de vídeo da AMD aqui, basta você escolher, ok? No meu caso específico, a minha placa NVIDIA, eu vou colocar NVIDIA NVENC H264. Redimensionar a saída, deixa desativado e aqui você coloca Full HD. No meu caso aqui específico é Full HD, sempre transmito aqui tanto vídeos como lives em Full HD, então eu deixo 1920 por 1080. Controle de taxa de bits, sempre essa opção, taxa de bits constante, ok? Taxa de bits, aquela mesma configuração que eu acabei de falar para vocês lá. Se você tem uma internet de 700 MB, 800 MB ou 500 MB, 600 MB, você pode colocar 10.000 kbps aqui, que equivale a 10 megas, e você vai fazer uma live 1080p Full HD com 60 fps, sem travamentos e sem lentidão. Intervalo de keyframes deixa 0, predefinição P5 lento, qualidade boa, ajuste alta qualidade, modo múltiplas passadas, 2 passadas, 1/4 da resolução, perfil high, pode deixar nessa configuração aqui, essa caixinha deixa desmarcado quadros futuros, quantização adaptativa deixa marcado, Bframes 2 e essa outra opção de baixo deixa vazio, ok? Já na aba gravação, tipo pode deixar padrão, certo? O caminho de gravação é onde você quer salvar os seus vídeos. Quando você fizer o seu vídeo, você quer salvar em qual pasta do seu computador. Então você escolhe aqui, clicando em explorar, escolhe uma pasta onde esses vídeos vão ficar salvos. Fica a seu critério aí. Essa caixinha, gerar nome de arquivo sem espaços. Caso você queira gerar, toda vez que você fizer um vídeo, você queira que aqui o nome daquele arquivo gere um nome de arquivo renomeado sem espaços, você deixa marcado. Por padrão vem desmarcado, mas fica a seu critério, ok? Formato de gravação, sempre colocar em MP4, porque o MP4 gera sempre um tamanho de arquivo menor, beleza? Mas fica a seu critério aí, caso você queira outro tipo de formato, fica a seu critério. Codificador de vídeo, aquela mesma situação de escolher o codificador de vídeo para a nossa gravação. Então, nesse caso específico agora é gravação, então se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA, provavelmente vai aparecer NVIDIA NVENC, então você escolhe esse tipo de codificador. Se você não tiver placa de vídeo, escolhe X264. E se você tiver uma placa de vídeo AMD, escolhe aqui o codificador de vídeo da AMD. Codificador de áudio, sempre FFmpeg AAC. Faixa de áudio pode marcar apenas uma. Redimensionar a saída, deixa desativado. E aqui por padrão não tem como você modificar, beleza? Vai ficar 1920 por 1080p.
beleza? Aqui deixa em branco, do jeito que tá aqui. Aqui também não tem como você fazer nenhum tipo de configuração nessa parte de divisão automática de arquivos. Pode deixar no que tá aqui mesmo, não modifica nada. Configurações de codificador. Controle de taxa de bits, sempre taxa de bits constante. Taxa de bits pode também manter os 10.000 para você fazer suas gravações, não vai ter problema nenhum. Intervalo de keyframes 0 segundos. E para definição, no meu caso específico aqui do OBS Studio, eu utilizo o P7 super lento, mas se você quiser colocar o P5 lento também é ideal, beleza? Pode colocar o P5 ou P7. Ajuste, alta qualidade, modo múltiplas passadas, 2 passadas, 1/4 da resolução, perfil high, ok? Essa caixinha deixa desmarcado, quadros futuros, essa caixinha deixa marcado, quantização adaptativa, beleza? E bframes 2, e esse campo deixa vazio. Já na aba de áudio, você pode colocar 3 faixas com a taxa de bits 320, como eu expliquei lá no Streamlabs OBS. Supondo que você vai utilizar outra faixa de áudio, então se você for utilizar outra faixa de áudio, ela já está configurada com 320, então que é a melhor qualidade, 320 kbps. Então, no caso aqui na faixa 1, na taxa de bits de áudio, pode colocar 320, na faixa 2 320, na faixa 3 320, na faixa 4 pode deixar 160 nas demais também. Já no bife de repetição, não modifica nada, não marca essa caixinha, deixa no que tá. Em áudio, 48 kHz, beleza? Esse é o padrão aqui. Provavelmente para você vai estar em 44 kHz, então coloca em 48 kHz. Canais estéreo, áudio do desktop padrão, beleza? Fica a seu critério aí, se você tiver outro tipo de áudio do desktop, você escolhe. Meu caso aqui é padrão. Áudio desktop 2 desativado, e aqui é o áudio do microfone ou auxiliar. Meu caso é o meu microfone, né? Eu só tenho apenas um microfone, e se eu tivesse mais outros microfones, eu iria colocando aqui, certo? Beleza? O microfone 2, 3, 4 e assim por diante. No caso aqui, métricas, taxa de decaimento, não modifica nada, provavelmente já vai estar em rápida, não modifica nada, aqui pode deixar do jeito que tá, não modifica absolutamente nada. Já na aba de vídeos, resolução de base tela, se você costuma fazer lives e vídeos em Full HD, pode colocar 1920 por 1080. Resolução de saída, escala também tem que ser 1920 por 1080. Ambos tem que estar nessa mesma resolução. Filtro de redução, provavelmente você não tem condições de alterar aqui. E os valores comuns de FPS, eu acredito que você vai querer fazer uma live mais fluida, né? Então 60 FPS é o ideal. Vamos para essa nova aba teclas de atalho. Como o próprio nome já diz, eu posso configurar um botão para alguma ação dentro do meu OBS Studio. Eu posso, por exemplo, configurar um botão para iniciar uma nova transmissão. Eu posso configurar um botão para parar uma transmissão, para iniciar uma nova gravação e para interromper uma gravação, entre outras ações que eu posso fazer dentro do meu OBS. Por exemplo, no meu caso específico aqui dentro do OBS, eu configurei o botão Scroll Lock para iniciar uma nova gravação e o botão Pause para parar uma gravação que esteja em andamento, beleza? Acho que deu para entender, né? Agora, tem também opções aqui para você configurar um botão para iniciar a transmissão e para parar uma transmissão, só que observação, isso aqui é muito importante. Tenta não configurar botões aqui, a menos que você queira, para iniciar e para a gravação. Por quê? Porque se acidentalmente, um exemplo, se eu configurar aqui o botão 7 para iniciar uma nova transmissão e sem querer deixar o OBS Studio aberto e apertar o número 7, automaticamente vai ser exibido uma live, né, acidentalmente, né, porque eu não queria, apertei a letra 7 sem querer, e os meus inscritos estão vendo lá uma live a qual eu não queria, eu apertei a letra 7 sem querer, então fica atento a isso aqui. No meu caso específico aqui eu deixo vazio, beleza? Não configuro para iniciar a transmissão, nem para interromper também não. Olavo, mas se por acaso eu configurar algum botão, já configurei um botão e eu quero tirar esse botão, não quero mais, quero deixar vazio, basta clicar nesse X aqui, ó, e é limpo, beleza? Fica limpo. A próxima vez que você apertar o botão 7, não será transmitido para os seus inscritos, ok? Feito isso, pessoal, não tem mais o que fazer aqui dentro do OBS Studio, basta clicar em aplicar, ok? E todas as configurações que fizemos aqui dentro do OBS Studio já vão surtir efeito nas próximas lives ou nos próximos vídeos.
Então, pessoal, essas foram as configurações do Streamlabs OBS, do OBS Studio, né? Tais configurações eu utilizo aqui tanto para fazer vídeos no Streamlabs OBS, outra vez no OBS Studio, né? E nunca tive problema com essas configurações. Você pode também fazer a mesma coisa lá no seu OBS Studio também, fazer as mesmas configurações otimizadas que eu trouxe nesse vídeo. E no mais, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!